Olá, 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 tudo bem com vocês? Eu sou a Daniele Braga e tô aqui no Tec Química, o canal que leva química, tecnologia e informação para você. No vídeo de hoje, eu vou abordar o assunto sobre análises físico-químicas, granulometria por via úmida. Vamos lá comigo saber um pouco mais sobre esse assunto? É isso aí. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre granulometria por via úmida ou determinação de resíduo por peneiramento úmido. Isso é exatamente a mesma coisa, é o mesmo teste que a gente vai tratar. E vamos falar um pouquinho sobre como fazer, algumas dicas e o porquê que ele é feito. E aí, vamos saber um pouco mais sobre granulometria? O que ela quer dizer? Bom, para a defensiva agrícola, a granulometria ela é adotada pela ABNT 13237. O que a ABNT traz para nós? Ela diz que 2%, só 2%, viu gente, pode ficar retido na peneira de 75 micras. O que é isso? Bom, que o meu produto tem que passar praticamente inteiro, que a amostra que eu peguei deve passar praticamente toda pela peneira. Só posso ficar retido 2% dessa amostra. Certinho? Mas peraí, Dani, e se eu não tiver, se eu tiver só uma peneira em mesh, eu não consigo fazer o teste? Consegue sim, gente. Eu trouxe essa tabela aqui que ela traz a comparação entre mesh e micra. E qual que é a diferença desses dois? O mesh, ele mede a quantidade de aberturas que cabem em 1 polegada. E a micra, ela determina exatamente o tamanho dessa abertura. Ou seja, o mesh, ele vai dizer assim, ó, em 1 polegada eu tenho, por exemplo, 200 mesh, 200 aberturas em 1 polegada. 200 aberturas de quanto? De 74 micras. Então, ou seja, a peneira de 200 mesh equivale a uma peneira de 74 micras. É exatamente a mesma coisa, certinho? Então, se você tem uma peneira em mesh, você pode ver o equivalente dela em micra e ver se é exatamente a abertura que você precisa para realizar a sua análise, certinho? E outro ponto importantíssimo, a sua amostra deve ser representativa, ou seja, a amostra que você vai analisar, que você vai pegar para fazer o teste de granulometria, deve ser representativa de acordo com o seu lote, certo? Essas são algumas dicas. Mas como que eu vou executar a análise de peneiramento úmido? Caso você adote a BNT, lá ela tem um passo a passo de como fazer a norma, certo? E quais são as quantidades que você tem que pegar de amostra, qual é a temperatura da sua estufa, qual é a vazão de lavagem da sua peneira. Isso tudo diz na BNT. Se você não adota a BNT e você trabalha de outra forma, você também tem um passo a passo para fazer. Mas quais são os pontos de atenção na execução dessa análise? Primeiro, a calibração de todos os seus equipamentos. Você tem que garantir que a sua peneira, que a sua estufa, que a sua balança utilizadas durante essa análise estejam calibradas. E é legal que você faça uma verificação delas para que assegure, sabe, a eficiência desses equipamentos, para que você não tenha um desvio de análise. A temperatura que você utiliza para secar essa amostra. A BNT estipula, mas você pode sim, se quiser alterar essa temperatura, você pode. Quais são os pontos de atenção? A temperatura ela não pode mudar a característica física do seu resíduo e também ela não, de forma alguma, não pode degradar esse resíduo para que você não tenha um resultado falso positivo, certinho? A vazão do fluxo de lavagem. Caso você não siga a BNT, você tem que estipular em procedimentos um fluxo exatamente igual para todas as análises realizadas no seu laboratório. Se tiver variação do fluxo, pode ser que você tenha variação sim nos seus resultados, se isso variar de analista para analista. Outro ponto importantíssimo é a limpeza desses utensílios. Caso você não faça a limpeza adequada dessa peneira e você tenha resíduos aderidos nela, você pode tampar
você pode reduzir a capacidade dela de peneiramento. Como? Obstruindo as aberturas da peneira. Então é válido lembrar esses cuidados durante essa análise. Outro ponto de atenção que você pode adotar também é o tratamento térmico dessa peneira antes, ou seja, eu vou fazer uma análise de granulometria por via úmida, eu vou pegar essa peneira, vou deixar ela já em estufa na mesma condição de secagem da minha amostra, da minha análise, certo? Na mesma temperatura, vou deixar ela lá por 1 hora, meia hora, sei lá, o tempo que você achar adequado. Façam testes antes para avaliar esse tempo. Vai tirar ela, vai secar em dessecador. E aí sim você vai pesar vai ter seu primeiro peso, que é o T0, né? Que é o da peneira vazia. E depois você segue com a análise. Então você vai ter que preparar uma dispersão desse produto antes. E depois você verte essa dispersão na peneira e faz a lavagem com fluxo de água. Água da torneira, viu, gente? Água normal, não precisa ser água tratada, não. E é isso. O que você tem que tomar cuidado com essa água é que ela não tenha partículas, não tenha nada assim de resíduo que vai interferir também no seu teste. Pelo menos que a água seja filtrada, certo? E é basicamente isso, os cuidados que você tem que ter durante a execução da análise de granulometria. Mas agora vem o principal. O porquê que eu faço análise de granulometria, Dani? Só para determinar o quanto tá, qual a quantidade de ativo que está passando, qual que é a quantidade de produto que está passando na peneira para isso? É basicamente isso, né? É isso que faz o teste de granulometria, vai determinar o quanto está passando. Mas por que você precisa determinar isso? Primeiro, para o seu processo. Quanto mais uniforme estiver as suas partículas e o quão menor elas estiverem, de acordo com o seu processo, elas vão ficar mais tempo suspensas em solução. Além de que, um dos principais problemas que você pega na granulometria por via úmida é o não entupimento de bico, ou seja, ela vai ajudar lá na hora da aplicação, na hora que o meu cliente for utilizar o meu produto. Porque se ela está passando, se a maioria dos meus produtos estão passando em 75 micras, no mínimo, assim, o mínimo de 75 micras está passando ali 98%, isso é muito bom, porque eu vou reduzir o entupimento de bico, que é um problemão para o meu cliente. O que acontece com esse entupimento de bico? Entope mesmo, na hora da aplicação que o cara fez a solução lá, vai entupir o bico e ele vai parar, vai entupir e não vai mais pulverizar a minha amostra na minha plantação ou quer que seja onde ele esteja pulverizando. Então eu vou ter uma falta de eficiência porque não vai acontecer a aplicação, além de que eu vou trazer um problema para o maquinário dele. E eu trouxe aqui para vocês uma imagem, ó. Essa que tem aqui o vermelho e o azul é um filtro que vai antes do bico. E é ele que entope. Por quê? Porque eu vou tendo um acúmulo de produtos ali de partículas maiores e acaba ocasionando um entupimento. E aqui eu trouxe um exemplo de uma foto de um bico já fazendo a aplicação, fazendo a dispersão, fazendo a aplicação desse produto, a dispersão dele na plantação. E é isso. Gente, vale lembrar, por que o controle de qualidade faz tudo isso? Para agregar valor ao produto. Se eu tenho um produto com uma qualidade legal, que ele sempre tá com um aspecto bom, com uma, sabe? Ele sempre tá com a mesma característica, isso agrega valor ao meu produto e eu gero uma maior confiança, um laço com o meu cliente. E isso é o importante de fazer essas análises. E é um dos grandes pontos da gente fazer também a análise de granulometria. Vamos prestar atenção nessas análises e o porquê delas, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Valeu pela presença e não deixem de deixar o seu like aqui no canal e comentar esse vídeo. E deixe para nós as suas dicas, o que você está achando e sugestões. Bora participar. Até a próxima. Tchau, tchau.